Não acho que seja ruim eu ter acordado 4h30 da manhã, porém, o meu pensamento era, eu vou acordar esse horário, vou tomar um banho, depois eu vou fazer alguns vídeos. Isso foi o que passou pela minha cabeça. Só que o fato de eu ter acordado 4h30 da manhã, dentro da minha cabeça, faria com que eu tivesse mais tempo. Na realidade, o que aconteceu? Eu acordei essa hora, só que eu acabei passando muito mais tempo do que eu tinha previsto fazendo coisas. Que tipo de coisa? Eu não sei. Acabou que eu perdi muito mais tempo no banho. Eu tentei gravar alguma coisa lá, só que eu tava tomando um banho super quente, porque aqui onde eu moro tá frio. E eu sinto muito mais frio agora, depois de perder aproximadamente 40 quilos. Eu tomei banho bem quente pra esquentar o banheiro. E eu até tentei gravar alguma coisa lá, pra, sei lá, ser um take do início da minha manhã. Porque essas meninas que eu comentei que eu vejo fazendo esse desafio, elas gravam como se fosse vlogs. E eu fiquei pensando, né, seria super legal se eu também fizesse isso, né, do que eu fiz na parte da manhã ou do que eu fiz na parte da tarde, mas na real é que eu não consegui gravar nada, porque de manhã eu só existi mesmo, nessa parte mais cedo, né, eu só fui tomar meu banho e acabou que a câmera ficou embaçada e o take que supostamente era pra ter ficado legal não ficou e não consegui aproveitar esse take. Depois de superar essa frustração, eu resolvi que hoje eu ia fazer uma make levinha aqui só pra começar o dia e eu gastei muito mais tempo nesse processo de gravar de fazer essa make e pensar se eu gravava ou não. Eu fiquei nesse looping de pensar em gravar alguma coisa ou de que forma eu ia fazer isso. E isso me tomou muito mais tempo do que era pra ter tomado. Superamos essa outra questão de dentro da minha cabeça. Eu desci, fui fazer alguma coisa. Eu vou deixar pra vocês aqui um momento em que eu tava pensando sobre gravar. Eu arrumei uma luz que ficou ok, não ficou perfeita, e eu já tava aceitando que ela tava ali, porque eu tô tentando me desprender, né, dessas coisas. Perfeccionismo ainda é um pouco difícil, porque eu me cobro nessa parte, e eu acabo não fazendo nada justamente por conta desse excesso de cobrança. Eu gravei um take de alguns minutos, em completo silêncio, porque eu tava nesse pensamento de a luz tá horrível, o ângulo não tá bom, tá muito escuro, provavelmente vai pegar o barulho da chuva lá fora, meu namorado tá acordado, e várias outras coisas que passaram pela minha cabeça, então eu fiquei só parada, sem fazer nada. Pra me sentir um pouco mais confortável, eu saí de dentro da minha casa, num frio que tava chovendo, pra ir na garagem, gravar um vídeo dentro do carro, podendo ser vista pelos vizinhos. O meu medo, o meu desconforto era estar gravando aqui dentro de casa e meu namorado ouvir o que eu tava gravando. Isso me deixou totalmente desconfortável, ele vê que eu tava fazendo isso, e assim, eu não entendo direito o porquê eu me sinto desconfortável com isso, se é algo que ele sabe que eu tô fazendo, não é como se eu tivesse escondido, ele sabe que eu tenho gravado, ele pode ter acesso a isso se ele entrar no YouTube e pesquisar, porque ele sabe das coisas, enfim, ele sabe. E eu não sei por que eu me sinto tão desconfortável assim, a ponto disso me travar. E eu saí de dentro da minha casa, fui dentro do carro, gravar numa luz horrível, gravar praticamente cochichando, e eu tentei arrumar um ângulo, mas ele não tava bom. Se eu tava achando que a luz tava ruim antes dentro de casa, que eu tinha arrumado uma luz ok, só porque tava desconfortável. Eu me senti ridícula fazendo isso, mas eu deixei gravado. Quão ridículo foi esse momento de sair e tentar fazer alguma coisa, e obviamente eu não consegui, né, fazer o que eu queria fazer. Eu gravei um vídeo vergonhoso assim mesmo, e postei essa vergonha assim mesmo, porque afinal de contas é pra isso que eu tô aqui, é pra isso que eu tenho tentado gravar as coisas, pra ser diferente, pra tirar isso do papel, e uma hora eu vou olhar e eu vou rir, mas eu acho que faz parte do processo. Todo esse sentimento de frustração e todas essas coisas, elas estiveram aqui, esse foi só o segundo dia, e eu não sei nem o que eu tô fazendo direito. O fato de ver outros vídeos que são legais e bonitos e tudo mais, me deixou insegura e me deixou com dúvida a respeito do que eu viria gravar hoje, e eu decidi vir gravar exatamente sobre o sentimento que eu tava sentindo, porque talvez você também se sinta assim, talvez você também precise de mais referências reais. Está sendo muito desconfortável sentar aqui e não saber sobre o que falar, ou falar de um sentimento que me traz um pouco de vergonha, que é o fato de eu ter saído de dentro de casa. É inacreditável falar isso, que eu saí de dentro de casa pra ir dentro do carro me esconder de algo que eu gostaria de estar fazendo. Eu não tava fazendo nada errado, mas ainda assim foi algo que eu fiz. Eu saí de dentro da minha casa, fui me esconder dentro do carro pra fazer algo que eu gostaria de fazer, sendo que eu poderia muito bem estar fazendo qualquer outra coisa que eu não me sentisse confortável fazendo, só porque é algo que a sociedade espera que eu faça, ou porque um patrão espera que eu faça, um chefe, um supervisor, alguém espera que eu faça. Eu me senti desconfortável de fazer algo que eu gostaria de fazer, só porque alguém que eu confio, alguém que eu já tenho intimidade, estaria vendo ou estaria no mesmo ambiente, ou só porque as coisas não saíram milimetricamente como eu achei que elas iam acontecer. E ainda assim eu superei isso e vim gravar esse vídeo pra mostrar pra você que as coisas não precisam ser perfeitas. Você só precisa estar fazendo, estar se movimentando, assim como eu tô nesse momento, pra que elas aconteçam. E basicamente esse aí foi o vídeo de hoje. Era só sobre isso mesmo que eu queria vir falar, queria vir compartilhar esse sentimento, que eu tenho certeza que não é uma vivência unitária, uma vivência singular. Eu tenho certeza que mais pessoas sentem isso, e eu quero que você se sinta também motivado a gravar o seu vídeo, ainda que ele seja vergonhoso, ainda que ele te traga algum sentimento estranho naquele momento, mas se é algo que você quer fazer, só faz. Porque em algum momento, lá no futuro, você já está vivendo aquilo que você gostaria de viver. Se você gostaria de viver da criação de conteúdo, eu tenho certeza, mas você lá do futuro só tá vivendo isso porque você de hoje decidiu fazer com vergonha mesmo. Era só isso que eu queria dizer. Beijo, até a próxima.
Recentemente eu vi um vídeo de uma moça que me inspirou muito a começar a gravar aqui o meu processo. E eu achei muito legal ver esse vídeo, porque ele me deu ideia também trazer pra cá esse processo, que já era algo que eu falei em um vídeo anterior, que seria muito legal se eu começasse a gravar, porque gravar conteúdo era algo que eu queria muito fazer, enfim. E esse vídeo dela em questão é exatamente o que eu gostaria de fazer, trazendo o meu processo, trazendo aqui uma possível romantização da minha rotina. Porém, ao mesmo tempo em que eu vi esse vídeo, me apareceu outros vídeos a respeito disso também, de desafios de algum período pra fazer alguma mudança na vida. Eles me trouxeram um sentimento um pouco estranho, porque ao mesmo tempo que eu quero fazer isso, eu não sei exatamente como fazer. E lembrando de alguns conteúdos que eu já vi, as pessoas trazem uma receita de como deve ser feito, ou como você poderia gravar seus vídeos pra poder ser recomendado pelo YouTube, seus números crescerem e tudo mais. É legal essa questão da monetização, do YouTube entregar e de mais pessoas verem o trabalho que as pessoas estão fazendo por aqui. Só que isso causa uma pressão na cabeça de quem tá começando agora. O sentimento que isso me trouxe hoje é muito fácil eu começar a romantizar minha vida se eu consigo levantar 6 horas da manhã, consigo me arrumar até 6h30, sei lá. Ou até 8 horas eu já tô dentro de uma cafeteria super aesthetic, tomando um café chique, ou não sei. E nesse processo de querer gravar as coisas aqui, ao mesmo tempo em que eu tô construindo uma rotina diferente, eu me vi sem ter o que gravar. Porque nesse momento eu não tenho uma renda, então eu não consigo simplesmente tirar do caixa de casa, onde é só uma pessoa nesse momento que trabalha pra manter tudo. Não que eu esteja reclamando disso, mas eu não me sinto confortável em pegar um dinheiro e simplesmente, hoje eu quero romantizar a minha vida, então eu vou pegar um dinheiro daqui que eu poderia estar comprando alguma coisa pras crianças, ou mesmo alguma coisa de uso coletivo, só porque eu quero ir em uma cafeteria tomar um café, sei lá, sozinha às 6 horas da manhã. Eu não me sinto confortável em fazer isso, esse tipo de coisa, o que me faz pensar que, será que eu tenho alguma coisa pra romantizar na minha vida? Pra trazer pra vídeos em que as pessoas vão assistir e vão achar super legal acompanhar essa rotina? Eu me peguei pensando sobre isso hoje, me bateu esse sentimento de não tenho nada na minha vida pra romantizar e jogar aqui no YouTube pra que as pessoas acompanhem. E esse pensamento, ele quis me deixar mal, mas aí me veio a vontade de gravar sobre isso mesmo, sobre nem todo mundo tem essa vida aesthetic que a internet tá trazendo, ou que várias pessoas conseguem trazer aqui pra internet. Por isso mesmo que eu quero estar compartilhando esses vídeos, justamente porque a minha rotina, ela não vai ter nada sério. Na maioria das vezes vai ser só eu aqui sentada segurando um celular que vai aparecer às vezes e às vezes não, porque talvez eu consiga apoiar ele em algum local. Não tenho um microfone, enfim, eu gravo com outro celular, esse aqui é o meu pessoal, aquele é o que eu gravo. E assim, é só isso mesmo. O meu café da manhã, passo ele lá e coloco na xícara e tomo, não tem nada demais, assim como o da maioria das pessoas, e não tem nada de errado nessa vida. Essa é a vida que eu tenho. Eu não acho que ela seja ruim, pelo contrário, eu gosto dela como ela tá. Eu só acho que eu preciso aproveitar melhor meu tempo. Eu preciso fazer algumas coisas. Primeiro, porque eu tenho que fazer, e segundo, porque existem outras coisas que eu também quero fazer. E não é porque a minha vida não se resume a tomar um café na cafeteria ou gravar um take super cinematográfico, como eu vejo aí as meninas fazendo. Acho incrível isso, acho lindo. Só que eu não consigo me identificar com isso. Talvez eu não seja a única pessoa que não consiga se identificar com isso, porque tem uma vida extremamente normal. E justamente o fato de eu não ter uma vida super estética ou super cinematográfica, ou não saiba fazer esse tipo de edição que faz com que as coisas pareçam muito melhor do que elas são, é que eu decidi trazer esses vídeos pra cá, pra que pessoas que também não têm essas vidas, pessoas que têm vidas normais e acham que tá tudo bem ter vidas normais, querem acompanhar esse tipo de conteúdo, porque tá todo mundo querendo se posicionar de uma forma super Pinterest. E a gente não vive o Pinterest. O intuito desse vídeo aqui é só externalizar esse sentimento que eu tive hoje de manhã por não ter essa vida. E porque as coisas saíram um pouco fora do controle. Eu acordei às 4h30 da manhã. Sou uma pessoa matinal, eu gosto de acordar cedo, eu acho que meu dia rende mais. Talvez vocês possam escutar alguns barulhos, mas é porque eu não estou sozinha em casa, meu namorado ele tá doente. Esse também foi um dos sentimentos de frustração que eu tive no dia de hoje. Eu decidi começar um desafio pra poder melhorar, me organizar melhor, executar as minhas metas, enfim. Ao mesmo tempo em que eu decidi essas coisas, eu ainda não organizei um checklist de coisas que eu tenho que fazer durante meu dia. Meio que eu tô decidindo o que eu vou fazer conforme eu faço. Eu comecei ontem, no caso, no dia 25 de maio. Eu comecei meu dia mais cedo, porque antes eu acordava às 6h30 pra fazer as coisas e levar as crianças. Só que era como se eu estivesse sempre correndo, sabe? Eu acordava e não dava tempo de eu fazer nada sozinha. Eu não tinha minutos iniciais do meu dia em silêncio, ou não conseguia fazer muita coisa antes de sair pra levar eles. E meio que eu começava a fazer alguma coisa, quando eu via já tava na hora de buscar eles de novo, entendeu? E era todo dia isso, essa correria. Eu decidi que eu ia começar a acordar mais cedo pra ter um tempo sozinha, pra ter um tempo que eu poderia gravar um vídeo, quem sabe, ou editar alguma coisa, ou mesmo ficar algumas horas sem mexer no celular pra poder startar a minha cabeça de uma forma mais presente, sabe? Pra poder tomar um café no mais puro silêncio. Hoje amanheceu chovendo, então só o fato de poder curtir esses momentos em silêncio, ouvindo a chuva lá fora, sei lá, não fazendo nada, era um tempo que eu não estava tendo antes e que eu passei até agora.